Olá, tudo bem? Estava com saudades. Ficamos alguns dias sem gravar por algumas questões pessoais, mas do trabalho. Mas estamos de volta para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos hoje para um estudo muito gostoso, muito bom, maravilhoso. Presta atenção, porque você e eu, nós vamos mergulhar nas páginas da Bíblia e descobrir os planos que Deus tem para estar junto conosco, para ficar conosco. É plano de Deus manter sempre contato conosco e que nós estejamos sempre com Ele, que nós sempre estejamos em comunhão com o nosso grande Deus. Para o estudo de hoje, não esqueça de pegar aí as suas anotações, seu caderno, sua caneta, sua Bíblia, e vamos orar? Muito bem, feche os olhos. Pai, neste momento nós nos entregamos ao Senhor e pedimos que o Senhor trabalhe nos dando sabedoria, através do Espírito Santo, que nós possamos entender esse plano maravilhoso que o Senhor tem, de que é sempre, ó Pai, estar conosco. E esse grande desejo que o Senhor quer que nós busquemos o Senhor continuamente. Que neste estudo nós possamos aprender um pouco mais da maravilhosa história que o Senhor preparou para todos nós, seres humanos, para que nós tenhamos certeza que nós não estamos sozinhos aqui e que o Senhor é um Pai de amor que quer o nosso melhor. Fica conosco, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, em alguns estudos que nós já fizemos, eu fiz menção, algumas aulas, sobre o assunto do santuário. E é exatamente o assunto no qual nós vamos nos aprofundar hoje, queridos. Nós vamos seguramente abrirmos as páginas da Bíblia e vermos os planos que Deus tem preparado para que Ele sempre possa estar conosco e para que nós sempre possamos usufruir da presença dEle na nossa vida. Então, o título aqui é sugestivo, como você sabe, A Casa Misteriosa, mas de mistério aqui não há nada. Muito pelo contrário, aqui há grandes revelações, os planos de Deus para mim, para você e para todos nós. Então veja bem, quando Deus criou o homem, um dos grandes motivos pelo qual Deus criou o homem é para que o homem sempre pudesse andar com Deus. Deus tem prazer em associar-se ao homem. E como o homem saiu das mãos do Criador, saiu das mãos de Deus, é plano de Deus que nós, seres humanos, estejamos constantemente em comunhão com Ele. É importante que você e eu entendamos que essa proximidade é algo assim, muito real, muito verdadeiro. Às vezes nós temos o pensamento de que Deus, por ser santo, está muito longe de nós. É um Deus inalcançável. Não, não é. Pelo contrário, é um Deus alcançável. Deus está muito mais próximo de você do que você imagina. Agora, nós temos que pensar o contrário. Vamos fazer o paradoxo? E você está tão próximo de Deus quanto Deus quer? Não esqueça, Deus está muito mais próximo de você do que você imagina. Mas e você? Está tão perto de Deus quanto Ele quer que você esteja? Eu espero que na aula de hoje você possa descobrir aqui as maravilhosas promessas, as verdades que Deus tem preparado para que todos nós estejamos continuamente com Ele. Um dia Deus chegou para Moisés e deu uma orientação. Lembre-se, Moisés foi, humanamente falando, o grande libertador do povo de Israel, quando tirou Israel da terra do Egito, tirando-os da escravidão e levando-os para a terra de Canaã. Deus havia colocado Moisés como líder do povo, então a função de Moisés era exatamente guiar o povo de Deus à terra santa, à terra de Canaã. Não mais para, literalmente, o povo de Israel viver na escravidão, mas viver em liberdade, ter sua própria terra, suas posses, poder administrar as suas riquezas, os seus bens, a sua vida, enfim. Israel é o povo de Deus, como você já sabe, várias vezes eu tenho dito em nossas aulas.
E o povo de Deus, Deus criou para que nós sejamos livres. E liberdade plena, liberdade verdadeira, nós podemos desfrutar delas quando nós estamos em comunhão com Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, logo após o Gênesis. Êxodo, capítulo 25, leiamos agora o verso 8. Deus chega para Moisés e dá a seguinte ordem a Moisés. Moisés, instrui o povo, orienta o povo, porque eu quero que eles façam uma obra para mim. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Veja que neste verso está explícito o grande propósito de Deus. Deus quer habitar no meio de nós. Deus quer habitar conosco, seres humanos. Sim, Ele é santo. E é verdade, nós somos pecadores. Mas daí, essa forma de nós pensarmos, essa realidade da procura de Deus pelo homem, já seria o suficiente para que nós pudéssemos ter a nossa atenção, para que nós pudéssemos estar atentos e ver que há algo de maravilhoso, extraordinário em Deus. Como pode um Deus tão grandioso, tão poderoso, santo, magnífico, querer associar-se conosco que somos seres humanos, pecadores, falhos, pequenos, medíocres? No contexto de pecado, nós não somos nada de bom. E isso já seria o suficiente para nos chamar a atenção, para que nós pudéssemos ter interesse e dedicação em procurar conhecer a Deus. Que Deus é este? Que ser maravilhoso é este que quer associação comigo e com você, que somos seres humanos pecadores? Então aqui nós encontramos a declaração de Êxodo, capítulo 25, verso 8, o grande desejo de Deus, habitar conosco. Mas o verso começa com a expressão de Deus, dizendo a ideia de Deus para construir um santuário, um lugar de adoração. Veja, nós vamos ver ao longo deste estudo que o santuário é o lugar especial onde Deus quer se fazer presente, onde Deus se faz presente, e Ele quer que nós possamos estar na presença dEle. Ele quer que nós estejamos na presença dEle. Veja bem, então Deus pede para que Israel construísse um santuário. Qual o grande objetivo? Para morar no meio do povo de Israel, para morar entre os seres humanos, para morar entre nós. Cabe aqui um pequeno comentário que nós podemos fazer. Nós sabemos que, embora nós estejamos vivendo um contexto de mundo onde há muitas religiões, muitas igrejas, muitos templos, mas há uma resistência de muita gente em não querer ir à igreja. Sabem, queridos, quão bom se nós pudéssemos entender o quão bom é estar na presença de Deus. Sim, eu digo de maneira física, de maneira literal. Saímos da nossa casa e nos dirigimos para o local de adoração. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, desde que estejamos com sinceridade de coração na busca de Deus. Podemos estar em comunhão com Deus na nossa casa, no nosso carro, na rua, no nosso trabalho, na escola, no mercado, onde quer que estejamos. Porém, o próprio Deus especificou um local ideal, onde é a casa dele, para que nós pudéssemos nos reunir, para que nós pudéssemos adorar a ele, Deus. Então, já vimos que o grande desejo de Deus sempre é ficar entre os homens, estar entre nós, seres humanos. Mas Deus pede para que Moisés construa o santuário. Será que tinha mais algum detalhe sobre
a construção deste lugar, deste santuário? Vejamos. Aí no mesmo capítulo 25 de Êxodo, agora leiamos o verso 40. Nós vamos ver Deus orientando Moisés para que pudesse orientar o povo do seguinte modo: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Lembra-se que Moisés havia subido as montanhas do Sinai e lá ele recebeu a lei de Deus. Deus escreveu com seu próprio dedo a sua lei em tábuas de pedras. Pois é, o período que Moisés permaneceu lá com Deus, 40 dias, além de dar a lei, Deus deu muitas orientações para Moisés. E uma das orientações foi esta: que Moisés deveria fazer um santuário. Que Moisés deveria orientar o povo a buscar a ele Deus. Deus queria e Deus quer, através dos seus planos, mostrar a nós o quanto ele nos ama. Então, Êxodo 25, verso 40, é bem claro, Deus orientando Moisés. Olha, Moisés, tome cuidado. Tudo que você for fazer, faça segundo o modelo que eu te mostrei no monte. Tudo que você viu no monte, faze conforme o modelo. Então, o que Moisés deveria fazer? Seguir o modelo que Deus havia lhe mostrado. Antes que nós possamos aprofundar o nosso estudo, eu quero que você atente para uma questão muito clara. Quando Deus diz para Moisés, tome cuidado e faça conforme tudo que eu te mostrei, é o que Deus espera de cada um de nós, seres humanos, queridos, de cada um de nós, discípulos seus, adoradores dele. Deus nos orienta e ele quer que façamos na adoração, no nosso relacionamento com ele, na nossa vida com ele, exatamente do modo como ele nos orienta. A adoração não deve ser feita de maneira como um ou outro acham que deve acontecer a adoração, ou como você e eu achemos ou achamos que deve ser a adoração. Não. Adoração, a prescrição é inteiramente divina, é inteiramente de Deus. Portanto, ao andarmos na presença de Deus, sigamos as orientações corretas que vêm do próprio Deus. Muito bem, nós vamos mostrar aqui, através desse slide, quais seriam as formas, as medidas, o tamanho, como seria a ideia deste lugar que Deus pediu que Israel construísse. Que o santuário fosse erigido, fosse feito. Então você pode ver aqui, dentro do santuário nós vamos ver, depois os textos bíblicos, exatamente quais eram as descrições do santuário. Não sei se você pode acompanhar, está pequeno, mas se puder, o mouse está passando. O santuário, eu vou tentar usar a maneira mais simples, era uma barraca feita de tecidos. Como Israel estava no deserto, sempre viajando, mudando de um lugar para o outro, então o santuário deveria ser uma maneira muito prática para que quando Israel tivesse que se deslocar de um local para o outro, pudesse levantar acampamento, pegar o santuário e transportá-lo e novamente colocá-lo em pé, erigi-lo aonde quer que chegassem. Então pense bem, Israel 40 anos andando pelo deserto. Durante 40 anos, cada vez que Israel saía de um lugar, levantava-se o santuário, guardavam-se as coisas no próximo local que eles fossem ficar uma temporada, alguns dias, eles deveriam ali erigir o santuário novamente, levantar o santuário. Então o santuário, ele tinha a parte do terreno, que era todo o pátio, como eu disse, não sei se você observa o mouse, então era um terreno que deveria ser cercado, era uma área cercada. Você pode ver aqui no gráfico a localização dos 4 pontos cardeais, que é o norte, acima, o sul, abaixo, o leste, à sua direita e o oeste, à sua esquerda. Então, tente
visualizar como uma imagem 3D, vista de cima. Então, é como se o santuário estivesse sendo visto de um local privilegiado de uma certa altura. Então, estão vendo aqui as numerações? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6? Exatamente. Então, vejamos. Aqui a parte do terreno, onde está norte, sul, leste, oeste, era tudo terreno. Esse segundo retângulo, que é o segundo retângulo menor, estão vendo o mouse, era exatamente o tamanho da barraca, que seria erigida, que seria levantada e seria coberta com tecidos. Esta barraca, ela seria dividida em 2 compartimentos. Então, veja bem, olha. Estão vendo 2 compartimentos? Então, nós temos o compartimento, o primeiro compartimento. Imagine como se você estivesse entrando dentro do santuário, dentro dessa igreja, aqui pelo leste, olha. O portão de entrada ficava no leste, você entrava pelo leste. Depois eu vou explicar o que é o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, imagine o adorador vindo, entrando pelo leste, passava aqui pelo portão do terreno, e ele chegava aqui na porta da barraca, já dentro do terreno do santuário. Então, aqui era a porta do santuário. Então, ele entrava. Quando ele entrava aqui, ele se encontrava no primeiro compartimento do santuário, que era chamado de lugar santo. E quando terminava aqui o lugar santo, havia uma cortina que dividia este salão aqui do santuário e passava a ter o segundo compartimento, que é onde está o número 6. Esse segundo compartimento era chamado de lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, como alguns conhecem. Então, você e eu já aprendemos que havia o terreno e havia a barraca. A barraca eram 2 cômodos, 2 compartimentos. O primeiro chamado lugar santo e o segundo lugar santíssimo. Agora, as numerações que estão aqui, queridos, elas correspondem aos utensílios que havia no santuário. Eu quero que você pense no santuário como uma igreja. Mas quando Deus pediu para que Moisés erigisse, para que o povo de Israel levantasse o santuário, Deus queria mostrar de maneira didática para o povo qual é o serviço que Deus sempre faz para poder nos receber, nos aceitar, nos perdoar e nos salvar. Esta é a função principal pelo qual Deus orientou que Israel construísse o santuário, para que nós pudéssemos entender de maneira muito prática qual é o procedimento de Deus, quais os planos de Deus para nos salvar. Então, vamos lá. Vamos novamente. Vem aqui. Entrando pelo leste. Lembra-se, o número 1, aqui, está vendo? Ficava o altar de sacrifícios, no pátio do santuário, que era aqui no terreno, na parte da frente. Então, o número 1 era o altar de sacrifícios. O número 2 era uma pia que continha água. Daqui a pouco nós vamos explicar qual é a utilidade desta pia com água aqui. Então, altar de sacrifícios e pia. Lembre-se que continuar andando, agora nós vamos entrar dentro da barraca, dentro propriamente do santuário em si. Então, entrando aqui, logo após o número 2, à esquerda, o número 3, estava o castiçal. Castiçal era um recipiente onde havia 7 lâmpadas que deveriam ficar continuamente acesas. 7 lâmpadas. Depois nós explicaremos o porquê dessas 7 lâmpadas sempre acesas. Você já pode até perguntar, pastor, o que mantinha as lâmpadas do santuário acesas? Era óleo de oliva, tá? Azeite. Então, era digamos, o combustível para manter as lâmpadas acesas. O número 4, à direita, para quem estava entrando no santuário, ficava uma mesa, onde tinha alimento. Que alimento era este? Pães. Pães chamado pães asmos, tá? Que era para a alimentação dos sacerdotes que trabalhavam no santuário. Então, temos aqui a mesa dos pães asmos. E se você seguir em frente, no número 5, havia um outro altar.
Número 5 era o altar. Só que esse altar aqui era o altar de incenso. Lembra-se? Quem estava entrando no pátio do santuário, pelo leste, encontrava primeiro o altar de sacrifícios. Que era, por que era chamado de altar de sacrifícios? Porque aqui no número 1 eram sacrificados os animais que eram levados para o santuário, para o sacerdote oferecê-los em sacrifício a Deus. Depois, futuramente, nós explicaremos o objetivo do sistema de sacrifício dos animais, que é a adoração. E esse segundo altar aqui, então, já era dentro da barraca, no primeiro compartimento, só que era o altar de incenso. O próprio nome diz, era oferecido aqui incenso, algo cheiroso, suave, perfumado. E é óbvio que se era queimado incenso aqui, nesse altar, havia uma fumaça que subia aqui. Era uma fumaça de cheiro de perfume, cheiro agradável. Lembra-se que eu havia dito que este é o primeiro compartimento. Eu não, a Bíblia especifica assim. Então, aqui na divisória, dentro da barraca, havia uma, o quê? Uma cortina, que dividia, então, os dois ambientes. O primeiro era o lugar santo e o segundo lugar santíssimo. Então, dentro do lugar, quando o sacerdote passava daqui do santo para o santíssimo, ele encontrava que havia um objeto. Era aqui estava contendo a Arca da Aliança. E aqui dentro da Arca da Aliança havia alguns objetos. Já vou adiantar alguma coisa para você, está bem? Que aqui tinha a lei que Deus tinha dado a Moisés, as 2 tábuas de pedra, tinha o cajado de Arão, que aqui dentro veio a florescer, e tinha uma porção do maná. O maná, o alimento com Deus alimentou Israel durante 40 anos no deserto. Muito bem, então vamos voltar. Neste primeiro compartimento aqui, olha, onde estão os números 3, 4 e 5, quem trabalhava no santuário, oficializando os serviços do santuário, era o sacerdote. E quem entrava no Santíssimo era o sumo sacerdote. Então, aqui no primeiro compartimento, o sacerdote entrava todos os dias. Todos os dias ele entrava aqui para fazer os serviços do santuário. Ok? Só que no lugar santíssimo ele não entrava todos os dias. No segundo compartimento ele só entrava uma vez por ano. É que ele entrava no segundo lugar, que era o lugar santíssimo. E uma vez por ano ele entrava também para fazer uma tarefa, um trabalho, uma obra. Futuramente nós vamos explicar. Muito bem. Então eu dei esta orientação aqui para que você tenha uma noção de Êxodo capítulo 25, 8, que nós estamos estudando, do que Deus pediu para que o povo fizesse, para que Israel elegisse. Então vamos lá, você vê aqui embaixo já, olha, o altar de sacrifícios, número 1, está vendo aqui, altar de holocaustos, sacrifício e holocausto são sinônimos, a mesma coisa, a pia com água, está vendo aqui a foto, a pia, o candelabro, ou castiçal, como queiram alguns, 7 lâmpadas, 7 braços, estão vendo? 6 braços e o central faz 7. Mesa dos pães, que é o número 4. O altar de incenso, que era o número 5. Havia a cortina e após a cortina ficava, então, a Arca da Aliança, aqui dentro. Deu para ter uma noção? Então vamos avançar. Muito bem. O altar do holocausto, por que ele tinha esse nome? Porque lá era queimado o cordeiro que era levado para o sacerdote oferecer em sacrifício. E esse cordeiro, quando ele era oferecido no altar de holocaustos, lembre-se que o altar de holocaustos era o primeiro para quem estava aqui no pátio, altar de sacrifícios, esse cordeiro apontava para Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, que viria um dia morrer por nós. Então, quem havia orientado Israel a ter esse sistema de sacrifício? O próprio Deus. Só que quando Israel foi orientado a levantar o altar no deserto, o santuário no deserto, e lá no altar de sacrifício levar o cordeiro para ser sacrificado, não foi lá a primeira vez que Deus deu a orientação que Israel
fizesse o sacrifício. O sacrifício Deus orientou desde que Adão desobedeceu a Deus e pecou. Lá no Éden, pós-pecado, Deus já havia orientado Adão, já que Adão havia pecado, como deveria ser a forma de adoração. De buscar a Deus, estar na presença de Deus. Reconhecer que Deus, é o doador de tudo, é o nosso Salvador. Adão deveria pegar um cordeiro, construir o altar, colocar a lenha no altar, deveria ter fogo, deveria ter faca, deveria matar o cordeiro e oferecer o cordeiro em sacrifício sobre o holocausto, sobre o altar de sacrifícios. Então, aquele cordeirinho que desde a época de Adão Deus orientara que Adão deveria proceder assim na questão da adoração, apontava para o Filho de Deus, para Jesus Cristo, que um dia viria morrer pelo homem. Eu quero que você abra agora o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, lá no Novo Testamento. João, capítulo 1, verso 29. Não esqueça que João está ali no Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, em seguida Marcos, em seguida Lucas, e em seguida João. Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 9. Observe que o texto diz assim, João, capítulo 1, desculpe-me, eu disse verso 9, mas é o verso 29, queridos. Tá? Estou atento aqui em alguma coisa, é o verso 29. João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Aqui está fazendo uma referência, em uma certa ocasião, que Jesus fora se encontrar, e ele se encontrou, então, com João Batista. Só uma notinha. João Batista aqui, segundo a descrição bíblica, e João Batista, o Batista, não é João o Evangelista. João, o Batista e Jesus, segundo a Bíblia, eles eram primos. Havia pouca diferença de idade entre eles. Eles praticamente tinham a mesma idade. Creemos que em torno aí, talvez, a diferença de um para o outro, de uns 6 meses, aproximadamente. Bom, não quero entrar nesse detalhe, porque o mais importante aqui é que ele, João, o primo de Jesus, ele exercia o ministério no deserto, às margens do Rio Jordão, onde ele pregava arrependimento e o batismo. Então, muitas pessoas iam ter com João Batista. E em certa ocasião, quando Jesus vai a ele, então, inclusive para ser batizado, João estava falando às multidões, às pessoas que o ouviam, e vendo Jesus se aproximar, ele aponta então para Jesus e fala para as pessoas, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma referência à questão de que quando Deus estabeleceu o sacrifício de animais, de cordeiros, para o pecador que quisesse adorá-lo, era o procedimento da adoração que todo pecador deveria fazer antes que Jesus Cristo viesse morrer. Então, o cordeiro simbolizava e apontava para Jesus Cristo. E o texto que nós acabamos de ler, de João, capítulo 1, verso 29, é uma descrição aqui do próprio João olhando para Jesus e fazendo referência a Jesus, que de fato o verdadeiro Cordeiro é Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Por que essa analogia com o Cordeiro? Uma das coisas, o Cordeiro deveria ser sacrificado. Então, dele era derramado sangue. E Jesus veio a este mundo derramar sangue por nós, pagar o preço que o pecado exigia, a morte, preço de sangue. E isso Jesus veio fazer por todos nós. Então, o verdadeiro Cordeiro, aquele que perdoa o ser humano, aceita o ser humano e salva o ser humano, sem dúvida alguma, é Jesus Cristo. Muito bem. Lembram-se que o segundo utensílio para quem entrava no pátio do tabernáculo era a pia, que tinha água. Esta água representava a purificação do pecado e o novo nascimento. Você pergunta, mas
essa água estava lá para quê? Lembre-se que o sacerdote, ele pegava o animal, ele oferecia o animal em sacrifício, e é óbvio que se ele lidava com o animal, ter que matar o animal, imolar, ele ia se sujar com o animal, com o sangue do animal, e antes de entrar no santuário, ele deveria se limpar, ele deveria se lavar. Então, esta pia estava lá para que o sacerdote, então, pudesse se lavar. Porém, essa questão da pia, e aonde o sacerdote ele estava indo, antes de entrar no santuário, ele tinha que se lavar, representa, então, que quando ele pegava o cordeiro para imolar, ele se sujava. Então, se o cordeiro representava Jesus Cristo, que viria morrer pelo ser humano, Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. Então, simbolicamente, quando o pecador levava o cordeiro para o sacerdote, então o sacerdote ficava o quê? Simbolicamente, ele ficava sujo com o pecado. Dá para você entender? Simbolicamente, ele estava afetado pelo pecado que estava no cordeiro, porque o cordeiro era oferta pelo pecado. Então, para estar na presença de Deus, para poder entrar no santuário e oficializar, era necessário que o sacerdote, então, pudesse o quê? Se lavar. Simbolicamente, é como se ele estivesse se preparando para estar na presença dele e promovendo a limpeza dele, porque ele havia sido contaminado pelo pecado. Era essa a expressão correta que eu queria que você pudesse entender. Todos nós, queridos, nós estamos contaminados pelo pecado, simbolicamente. A vida de pecado, ela nos tira o direito de nós estarmos continuamente ligados a Cristo Jesus. Não há associação entre pecado e santidade. Outra coisa, a água que ali havia na pia, ela estava também representando aquilo que todos nós, seres humanos, fazemos quando nós conhecemos a Jesus, o batismo. Então, esta água significa que quando nós vamos a Jesus, nós vamos a Ele, cheio dos nossos defeitos, dos nossos pecados, mas Ele promete nos limpar. Ele promete fazer com que todos nós possamos estar na presença dEle, de que maneira? Puros, limpos. Então, a água representa o batismo. Lembra-se, quando nós somos batizados, nós vamos fazer esse estudo, nós deixamos para trás os nossos pecados. Os nossos pecados são retirados de nós. Jesus promete nos perdoar, tirar de nós as nossas falhas, nos lavar. Ele promete nos lavar. Então, da mesma forma como a água estava ali para purificar o sacerdote, então nós chegamos à conclusão de que, nós não, a Bíblia orienta que o batismo é para tirar as nossas impurezas, aquilo que o pecado causou em nós. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia na carta de Tito, capítulo 3, e o verso 5. Quase é no Novo Testamento. Tito, capítulo 3, e o verso 5. Está depois das cartas de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. Você vai passar por Timóteo, aí você vai chegar em Tito, capítulo 3, e o verso 5. Olha a orientação que nós temos. Tito, capítulo 3, e o verso 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, veja bem, Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele veio para esta obra. Qual foi a obra que Jesus Cristo veio? Ele veio para, com a sua misericórdia, nos salvar. O seu sangue para nos lavar daquilo
que o pecado tinha imposto sobre nós, da punição do pecado que era a morte. Veio tirar a nossa sujeira, porque nós estávamos contaminados com o pecado. Muito bem. O próximo instrumento que havia, utensílio que havia no santuário, então, era a mesa dos pães, que representava quem? Jesus Cristo, o pão da vida. Pastor, mas não era para o alimento do sacerdote? Sim, era o alimento do sacerdote. Mas aqui numa aplicação espiritual, quando nós vamos a Jesus, nós temos vida em Jesus. E Jesus se compara assim. A Bíblia nos mostra Jesus como o pão da vida. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 6, e leiamos o verso 51. João, capítulo 6, verso 51. O próprio Jesus Cristo faz esta declaração, dizendo, João, capítulo 6, Evangelho de João 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vejam o que Jesus Cristo falou. Quando Jesus diz aqui no verso 51, o pão que desceu do céu, também é uma referência ao Israel literal. Lembram-se? Quando Israel peregrinou 40 anos no deserto, você pode perguntar, algumas pessoas podem perguntar, mas essa história não está bem contada, de tanta gente assim no deserto, levar 40 anos, se é deserto, planta-se, não dá nada, não tem água, que história mais furada é essa? Mas a Bíblia nos diz como Deus cuidou do seu povo durante 40 anos. Deus providenciou alimento para que Israel se alimentasse. Durante 40 anos, o alimento foi o alimento de Deus, que é chamado o maná. Então, o maná era o pão que desceu do céu, que Deus providenciou para alimentar Israel. Então, quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele disse assim, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim vai ter vida. Por isso que ele disse, o pão que desceu do céu, da maneira literal, o maná, ele tinha providenciado para o povo. De maneira literal, ele, Jesus Cristo, veio do trono de glória do Pai e se encarnou entre nós. Desceu do céu para estar entre nós. E de maneira literal, ele trouxe a vida para nós. Então ele diz, aquele que crê em mim, aquele que me recebe, aquele que me segue, aquele que se alimenta de mim, ele terá vida eterna. Bom, o próprio nome já diz, vida eterna é vida para nunca morrer. O candelabro, que era o castiçal, representava também Jesus Cristo, porque lembram-se as lâmpadas, Jesus é a luz do mundo, e o óleo, que era o azeite de oliva, representa o Espírito Santo. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em 2 textos. Aí mesmo João, Evangelho de João, capítulo 9, e o verso 5, nós vamos encontrar a referência de Jesus Cristo à luz do mundo. Diz assim o texto, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Lembra-se, o candelabro ele ficava no santuário, do lado esquerdo de quem entrava, e aquelas lâmpadas deveriam continuamente estar acesas. Então, o próprio santuário, tendo as lâmpadas acesas, Deus estava enviando uma mensagem para o povo. Se vocês me seguirem, vocês sempre andarão na luz. Eu sou a luz do mundo. Veja que há todo um preparo especial de Deus cuidando de nós, seres humanos, aqui neste mundo. E o óleo? Lembra-se que eu falei qual era o combustível que mantinha as lâmpadas do candelabro acesas? Era o azeite de oliva. Abra sua Bíblia em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 4, leiamos o verso 5. Apocalipse, capítulo 4, verso 5. Queridos, eu vou fazer aqui, chamar a sua atenção para uma coisa. Nesse estudo de hoje, eu estou procurando ser o mais simples possível na explicação. O básico do básico. Porque esse assunto do santuário ele é maravilhoso. Ele é fantástico. E nós vamos ter ocasiões que nós vamos nos aprofundar em estudos mais detalhados sobre a questão do santuário. Mas eu estou fazendo assim, ensinando o básico,
aquilo que é necessário para que nós compreendamos um pouquinho, através desse método didático de Deus, para explicar para nós quais são os planos dele, quais foram, o que ele arquitetou para nos restaurar, para nos buscar. Você começa a perceber que cada coisa que havia no santuário tinha um propósito. E traduzindo numa linguagem prática, o grande propósito do que havia no santuário, na nossa prática de vida diária com Deus, é a interação entre nós e Deus. Deus tem prazer em interagir conosco. Mas vamos avançar. Apocalipse, capítulo 4, leiamos o verso 5. Diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então veja bem, nós encontramos ali, quando o candelabro, as lâmpadas estavam acesas, nunca deveriam ser apagadas. Era para que tanto o sacerdote quanto o povo soubesse de uma coisa: eu estou constantemente com você. Eu não abandono você. Eu sou um Deus vivo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vamos para o altar de incenso. O próprio nome já diz. O que é incenso? Algo que cheira bem, é perfume. Então, o sacerdote, ele levava o incenso até esse altar de incenso, lá dentro do santuário, que era o primeiro compartimento, e ele queimava o incenso. Quando ele queimava, a fumaça do incenso subia, passava por cima da cortina e atravessava, então, para o segundo compartimento, a fumaça, que era o lugar santíssimo. Então, o que representava a fumaça que era queimada no altar de incenso? Representava as orações dos filhos de Deus, o clamor do povo de Deus para o seu Deus. Deus diz que quando nós oramos para Ele com sinceridade de coração, as nossas preces são ouvidas por Ele, são aceitas e chegam a Ele. Quando nós vamos a Ele com espírito de verdadeira adoração, é como aroma agradável a Ele. Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Leia lá. Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Diz assim o texto: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Estão vendo? Então, dá para você perceber o que eu disse agora há pouco? Muita gente não gosta de ir à igreja. Até mesmo os crentes. Infelizmente, está caindo em desuso. Vou usar uma expressão, está sendo fora de moda. Muitas pessoas não querem mais ir à igreja, querem ficar em casa. Alguns dizendo, mas em casa eu tenho a TV Novo Tempo, que eu posso assistir, posso fazer o culto na minha casa. Tudo bem, você pode. Mas não esqueça, queridos, Deus reservou, é projeto de Deus, um local especial onde os seus filhos possam se juntar para adorá-lo. E é na igreja, era no santuário. O povo deveria, você poderia perguntar, pastor, mas se o santuário era a igreja, e o povo de Israel, o Senhor chegou a dizer que tinha mais de 2 milhões de pessoas quando eles saíram do Egito, aproximadamente 2 milhões, esse lugarzinho lá ia caber 2 milhões de adoradores? Não, dentro em si não, porque lembra-se, era só uma pequena barraca. Porém, estar na frente do santuário, levar a oferta, que era o cordeiro para o sacrifício, era a expressão de dizer, eu estou indo ao templo, buscar a Deus, adorar a Deus, oferecer a minha oferta, o que é melhor de mim, isto é adoração. É isso que Deus quer que nós entendamos, meus amados. Dentro do segundo compartimento, lembra-se, o segundo compartimento é chamado de lugar santíssimo. Havia então a Arca da Aliança. E dentro desta arca estavam ali as 2 tábuas de pedras, que era a lei que Deus havia escrito e dado para Moisés. Havia a vara, que era o cajado de Arão, que florescera, e uma porção do maná. Vamos para o livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25,
e leiamos os versos 17 até o 22. Êxodo 25, versos 17 a 22. Olha só o que diz o texto. Êxodo 25, versos 17 a 22. Diz assim: farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás, pois, 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. E continua, verso 20. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas, uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Testemunho era a lei de Deus. Ali virei a ti, e em cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Estão vendo aí, queridos? Uma orientação. Aqui está apenas uma foto, uma orientação mais ou menos do que era a Arca da Aliança. Então, era chamada de propiciatório. Então, tinha essas 2 estatuetas aqui, né? 2 querubins, como se fossem anjos, um voltado de frente para o outro, com as asas estendidas sobre a Arca da Aliança, porque ali estava a lei de Deus, e Deus disse que habitaria exatamente ali. Então, eu quero que você entenda, quando nós falamos aí do altar de incenso, quando o sacerdote queimava o incenso, a fumaça subia por cima da cortina e atravessava para o lugar santíssimo. Então, as orações, simbolicamente dos santos, chegavam a Deus, e Deus tem prazer que o seu povo esteja na sua presença, o adorando, prestando a Ele culto, adoração, louvor. É algo que alegra Deus. E é claro que, em resposta, o retorno é que não existe coisa melhor, queridos, é estarmos na presença de Deus. Então, vem a pergunta: o que havia dentro da Arca da Aliança? Lembra o que eu havia dito para você? Abra a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 9, o verso 4. Hebreus está no Novo Testamento. Vou orientar. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios. Aí você vai avançando. Hebreus está logo após, tá? Você vai passar aí por essas cartas pequenas, tá? Vai passar pelas cartas pequenas, você vai passar por Timóteo e vai em seguida chegar no livro de Hebreus. Nós estávamos em Tito agora há pouco, Tito, Filemão e logo em seguida o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9 e o verso 4. Leiamos aí. Acharam? Hebreus 9, verso 4. Olha só o que diz o texto. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão, isto é, o cajado de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Aqui, então, o escritor do livro de Hebreus, ele faz uma declaração do que havia, então, dentro da arca da aliança. Mais uma vez, repetindo, dentro da arca, que era feita inteiramente de ouro, estava coberta, a sua tampa era ouro maciço, havia então uma pequena urna de ouro contendo maná, o cajado de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, a aliança que era a lei de Deus. Muito bem. Hebreus capítulo 9, verso 4, você pode então acompanhar, nós colocamos aqui no slide. Então, dentro da arca, só revisando estavam, direto, de maneira simples, o maná, o cajado de Arão que floresceu e as tábuas dos 10 mandamentos. Bem?
Então, veja bem. Como nós havíamos dito, o adorador, o pecador, ele levava até o santuário o cordeirinho. Deveria ser um cordeiro macho, sem defeito, tá? Então, era a oferta que ele levava. E qual era o objetivo? O cordeiro seria sacrificado. Todo esse processo do sacrifício do cordeiro simbolizava uma coisa. É como se o pecador estivesse indo a Deus, arrependido dos seus pecados, oferecendo sacrifício e pedindo perdão pelos seus pecados. Então, lembra-se, tem algo aqui muito importante, porque quando o homem pecou, quando Adão pecou, quem deveria morrer? O homem. Qual é o preço do pecado? O salário do pecado é o quê? A morte. Quem deveria morrer? O homem. Quem deveria derramar sangue? O homem. No entanto, Deus, na sua muita misericórdia, ele perdoa o homem, mas o homem teria que entender o quão terrível é o pecado. Então, para que o homem não morresse literalmente na hora, Deus providenciou o sistema de sacrifícios. Então, na verdade, quem que estava morrendo no lugar do homem antes de Jesus vir a este mundo? Era o cordeirinho. Era o sangue dele que era derramado. Agora, tudo isso era apenas símbolo, queridos. Símbolo, apenas que eu digo o seguinte, de fato, o cordeiro não era símbolo, o cordeiro era de verdade, e ele era morto de verdade. A morte do cordeiro não era símbolo. O que eu digo era símbolo em comparação a Jesus Cristo, que viria um dia morrer pelo homem e derramar o seu sangue. Por isso que o cordeiro era imolado, tirado o sangue dele e oferecido em sacrifício. Porque para pedir perdão dos pecados, mostrar que de fato estava arrependido, o homem tinha que pagar o preço da culpa dele. Então Deus resolve, vou usar a expressão temporariamente, o problema do homem, dizendo, tá bom, eu não vou te matar toda vez que você vier na minha frente. Porque senão não era toda vez, ia matar pela primeira vez. Fosse, tinha pecado, pô, já era. Então você precisa entender o quão terrível é o pecado. Traga o cordeirinho e mate o cordeiro. Pode parecer fácil, tranquilo, pegar animais e matar, mas quando nós pensamos na crueldade do que é pegar um ser vivo e matá-lo, e principalmente sabendo que esse ser é inocente e ele está morrendo no nosso lugar, queridos, é algo muito deprimente. É algo realmente de derrota, de muita dor, de muita angústia, de muita tristeza. O homem precisava e o homem precisa entender o quão terrível é o pecado. Quão terrível é o pecado que nos afasta de Deus e as consequências do pecado. Derramamento de sangue. Pecado é morte. Nós precisamos ter essa consciência. É claro que hoje nós não temos mais que imolar, que matar cordeiros, nenhum animal para oferecer em sacrifício, porque Jesus Cristo já veio. Mas aí o fato de Jesus Cristo ter vindo é que aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. Nós não temos maior responsabilidade do que aqueles que viveram antes de Jesus e matavam o cordeirinho. A responsabilidade é igual para todos. Porém, nós precisamos entender quão terrível o pecado custou a morte de Deus, custou a morte do Filho de Deus, custou a morte do nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que Deus quer que nós entendamos. Mas eu vou dizer para você, meu querido ouvinte, infelizmente, o mundo, Satanás, o mal, conseguiu tirar essa questão da seriedade do quão terrível o pecado, conseguiu tirar da mente humana. Os seres humanos hoje não param para pensar o que é o pecado. Quão terrível é o pecado. Infelizmente, Satanás conseguiu, eu me permito usar a expressão, embotar, certo? A mente humana, tornar pálido, tornar um negócio fosco, tirar da mente do homem para que o homem não possa analisar quão terrível é o pecado e quão necessário o homem, ele, nós, seres humanos, precisamos de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você, felizes são aqueles que ouvem Jesus, que resolvem ser servos de Jesus, ser filhos de Jesus, obediência a Jesus.
porque estes estão parando e refletindo na sua vida. Pode parecer ser muito pálida a ideia, o pensamento, mas felizes daqueles, porque quando nós paramos para pensar quão terrível é o pecado, do outro lado nós estamos podendo nos alegrar e podemos dizer quão belo é a salvação em Cristo Jesus. Quão extraordinária é a grandeza de Deus, que tudo fez, tudo faz para que eu tenha vida, para que eu me salve. É isso que nós seres humanos precisamos entender, queridos. Então, o que simbolizava o cordeiro? Nós já lemos em João 1:29, o cordeiro simbolizava quem? A Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Quando João o Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo veio a este mundo para nos dar a garantia de vida, para pagar a nossa culpa, a penalidade dos nossos erros. Que a penalidade do pecado é morte. Mas Jesus Cristo veio fazer isso por nós, para que nós não morrêssemos. E uma vez morto Jesus, não precisava agora mais matar cordeirinho, porque o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro homem, a verdadeira causa de chegar e resolver o problema do pecado é Deus, é Jesus, por nós e em nós. É isso que nós precisamos entender, queridos. Então, a morte do cordeiro simbolizava o quê? A morte de Jesus na cruz do Calvário. Aquele cordeirinho era oferecido em sacrifício, cada sangue que era derramado simbolizava o sangue que Jesus Cristo teve que derramar no sacrifício dele aqui, literalmente há 2000 anos atrás, por mim e por você. Então, você pode, talvez, agora há pouco, quando eu expliquei, quantas vezes, dentro de um ano, o sacerdote entrava no primeiro compartimento do santuário, todos os dias. Todos os dias ele entrava. Mas no segundo compartimento ele só entrava uma vez por ano. E aqui está a explicação. Uma vez somente precisou que Jesus Cristo morresse pelo homem. Não precisava morrer mais que isso. Ele veio morrer uma vez por todas, por tudo, por todos os seres humanos. Então, Levítico, capítulo 16, eu quero que você abra lá em Levíticos, abra sua Bíblia. No Antigo Testamento, terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 16. Leiamos os versos 33 e 34. Levítico 16, versos 33 e 34. Diz assim, verso 33. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Lembra-se? Uma vez por ano. Essa uma vez por ano estava simbolizando que Jesus Cristo viria morrer uma única vez para resolver o problema do pecado em nós, seres humanos. E foi o que ele fez. Entende você? Aí está o texto, anote, Levítico 16, versos 33 e 34. Fazer expiação uma vez por ano. Jesus Cristo veio morrer e a sua morte foi suficiente para perdoar todo aquele que a ele se chega, que a ele acredita, que nele acredita, que a ele pede perdão, que a ele se entrega. Porque em Jesus há perdão de pecados, há aceitação, há salvação. Então, o dia da expiação era o dia o quê? Da purificação de todo o povo de Israel. Quando o sumo sacerdote entrava naquele dia do ano, que era uma vez por ano, no segundo compartimento, que era o lugar santíssimo, ele entrava para fazer expiação de todos os pecados do povo de Israel, de todos aqueles que durante um ano haviam levado cordeiros para ser oferecidos em sacrifícios lá no santuário. Então, quando ele entrava uma vez por ano, simbolizava que naquele dia todo o povo de Israel estava sendo o quê? Perdoado, estava sendo purificado. É maravilhoso, é lindo estudar essa questão do santuário na Bíblia, querido.
queridos, eu estou dizendo para você que eu estou explicando da maneira mais simples possível o básico para que você possa entender. Quando você consegue ter a visão real da doutrina do santuário, você chega à seguinte conclusão: Deus é maravilhoso, ele é didático. Quando ele pediu para Israel construir o santuário, para que ele habitasse no meio do seu povo, lá literalmente para o povo de Israel, ele simplesmente estava mandando um recadinho, mandando uma mensagem para eles e para nós, dizendo o seguinte: você pecou, mas eu te amo, você é meu, e mesmo tendo pecado, eu quero ficar com você e quero você comigo. Eu vou te mostrar do que eu sou capaz para ter você sempre comigo. Sou capaz de dar a minha vida por você. É por isso que ele deu as orientações do santuário, para que nós pudéssemos entender na prática o que significa salvação em Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Mas eu quero que você abra a Bíblia, porque o estudo de hoje nós estamos estudando sobre o santuário aqui na terra. Lembra-se? E me farão um santuário para que eu habite no meio do meu povo, que era o santuário do deserto, que o povo de Israel construiu. Mas, por que será mesmo que também que Deus orientou a Moisés a construir o santuário? Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 11. Último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 11. Leiamos o verso 19. Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Diz assim o texto: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Esse texto, quando João ele escreve o capítulo 11 de Apocalipse, as palavras que estão aqui, veja que ele é muito específico, muito claro quando ele diz: abriu-se então o santuário de Deus, que está onde? Que se acha no céu. E ele também viu a Arca da Aliança lá. Então, o santuário de Deus, hoje, certo? Abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. O santuário de Deus, e ele está no céu. Lembra-se quando Deus chama Moisés no Sinai e passa 40 dias com Moisés, pede que Moisés fique lá no monte, e Moisés ficou 40 dias com ele. Deus estava mostrando para Moisés e Deus diz: faça tudo conforme eu te mostrei. Deus deu todas as orientações para Moisés do santuário que há no céu, quais os procedimentos. Como eu disse para você, é a maneira simples de nós tratarmos desse assunto hoje, mas nós futuramente mergulharemos nesse estudo maravilhoso do santuário, porque é a coisa extraordinária, que nós ficamos fascinados quando nós aprendemos a maneira extraordinária de como Deus nos ama e o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, quem é o sacerdote no santuário celestial? Hebreus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Já estivemos em Hebreus, ali depois do livro de Tiago, lembra-se? Passar por Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Timóteo, Tiago, entendeu? Ou melhor, antes de Tiago, está o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 8, versos 1 e 2. Diz assim o texto: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não homens. Então, quem erigiu o verdadeiro santuário? Deus. E que está onde? No céu. Então, quem é o sacerdote do santuário celestial? É o próprio Jesus Cristo, queridos. Olha só. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então, nosso grande sumo sacerdote é Jesus. Ele está no santuário celestial.
fazendo uma obra maravilhosa por mim e por você, por todos nós seres humanos. Ele é o nosso intercessor. Este era o ofício. Esta era a tarefa do sacerdote no santuário aqui da terra. O sacerdote recebia das mãos do pecador o cordeiro e oferecia em sacrifício. Jesus Cristo hoje, meus amados, quando nós vamos a Ele para adorá-lo, com orações sinceras, Ele pega as nossas orações e as apresenta diante do Pai, diante de Deus. É lindo estudarmos o santuário. E nós vamos voltar a esse assunto, estudando cada detalhe do que é Jesus Cristo na presença do Pai, intercedendo por mim e por você. Então, aqui fica o apelo de hoje. Você aceita Jesus como seu Salvador pessoal? Aceita Ele como o sumo sacerdote? Você acredita que Ele morreu no seu lugar para que você e eu não fôssemos exterminados? Eu aceito, eu acredito, eu creio. E eu quero servir a Jesus. E cada dia a minha oração, embora eu seja pecador, meu desejo sincero, meu prazer, é estar com Deus, na presença de Deus, fazendo a vontade dEle, recebendo dEle as bênçãos e o poder para viver hoje e eternamente os planos com Ele que Ele tem preparado para mim e para você. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Oremos. Meu Pai, aqui estamos, meu querido ouvinte e eu. Nós estamos felizes porque o Senhor tem muitas maneiras de expressar o teu amor por nós. E que esta mensagem, ó Pai, do santuário, dos teus planos, para habitar conosco e para nos ter bem juntinho do Senhor, possa ser uma mensagem que fique, ó Pai, bem esclarecida na nossa vida, na nossa mente, e nós possamos pregar dessa mensagem maravilhosa a todos aqueles que não te conhecem. Fica conosco e que cada dia da nossa vida, nosso compromisso seja, acima de tudo, estarmos na tua presença, com sinceridade de coração, para te adorarmos, ó Pai, em espírito e em verdade. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe você. Mas vamos então, agora, àquela parte que muita gente gosta. Aliás, todos gostam, né? A hora da verdade. Vamos lá. Primeira pergunta. No livro de Gênesis, Deus pediu a Noé que ele construísse um santuário para ser a sua casa entre os homens? Sim ou não? Responda aí. Segunda pergunta. O dia da expiação era uma cerimônia que acontecia apenas uma vez por ano? Sim ou não? É muito importante essa pergunta. Hoje, Jesus está no santuário celestial intercedendo pela humanidade? Sim ou não? Pergunta número 4. O santuário tinha 2 compartimentos principais. Era o Santo e o Santíssimo? Sim ou não? Quinta pergunta. A Arca da Aliança ficava no lugar santo do santuário? Sim ou não? Muito bem. Vamos às respostas agora. Preste atenção. Vamos à hora da verdade. No livro de Gênesis, Deus pediu a Noé que ele construísse um santuário para ser a sua casa entre os homens? Sim ou não? Não, não foi a Noé. Deus pediu para Moisés. E pediu ainda no livro de Êxodo. Está lá em Êxodo, não em Gênesis. Lembram-se? Pergunta número 2. O dia da expiação era uma cerimônia que acontecia apenas uma vez por ano? Sim, exatamente. Lembra-se? O sacerdote entrava no primeiro compartimento, que era o lugar santo, todos os dias do ano. Mas somente no último dia do ano, quem entrava era o sumo sacerdote no lugar santíssimo para fazer expiação por todo o santuário e expiação pelo povo dos pecados que esse tinha cometido. Pergunta número 3. Hoje, Jesus está no santuário celestial intercedendo pela humanidade? Sim ou não? Sim. É a obra de Cristo. Antes de ele voltar a essa terra, ele está
quase concluindo a obra no santuário celestial. Quando Jesus Cristo sair do Santíssimo do céu, é a hora dele, então, voltar a este mundo. Mas isso aí nós vamos estudar futuramente. Pergunta número 4. O santuário tinha 2 compartimentos principais, que era o Santo e o Santíssimo? Sim, exatamente. O lugar santo e o lugar santíssimo. E a pergunta número 5. A Arca da Aliança ficava no lugar santo do santuário? Não, ficava no segundo compartimento, no lugar santíssimo. Muito bem, eu creio que ninguém errou, que todos acertaram. E é isto mesmo, queridos. Que Deus abençoe você e a mim. E vamos nos preparar para que nós estejamos na nossa próxima aula, aqui com vida e com saúde, dispostos a adorarmos a Deus e andarmos nos seus caminhos e descobrirmos cada dia as grandes verdades que Ele tem preparado para todos nós, para mim e para você. Que Deus o abençoe, meu amado. Fica com Deus e a gente se vê. Bye, bye. Tchau. Esta paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver e a paz será contigo. Vida terás enfim. Desta paz precisa, não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já, só paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração.